Oi, bom dia a todo mundo. Hoje é sexta-feira, dia da nossa live. Começa sempre bem cedinho, para dar tempo, né, das pessoas que querem nos ajudar a debater as questões entrarem aqui, participarem, enfim, e a gente tocar o dia todo pela frente. Então, bom dia a todos e a todas que estão por aqui. Um bom dia especial para a Janice Andrade, também já está aqui com a gente conversou um pouquinho antes de entrar. A Janice é advogada e a gente convidou, advogada militante, né, cheia de predicados, e ela está com uma tarefa muito importante, que ela advoga para os pais, né, da menina Sofia, e advoga auxiliando a acusação na ação penal que apura os crimes que a Sofia sofreu, inclusive até o crime de homicídio, né? Então, bom dia, Janice, como vai você? Tudo bem? Bom dia, Luísa. Bom dia a todos que estão aqui presentes nos assistindo. Meu nome é Janice Andrade, eu sou advogada, estou aí advogando desde 2013, salvo engano. Sou formada pela UFMS e desde então, até antes de concluir a universidade, eu já estava advogando. Muita gente fala que faz direito para prestar concurso, que não quer advogar. Eu fiz direito porque eu queria advogar. Então, eu nasci para isso, né? Eu brinco. Advocacia privada, né? É gostoso, né, Janice? É um desafio, né? Um desafio diário, mas a gente é gostoso, sim. Eu também. Eu advogo desde 2001. A minha inscrição na OAB é em 2001. Mas é como você falou, como eu me formei antes, né? Agora eu não lembro se nossa turma era 94, 95, mas aí eu fiquei ainda um tempo devendo algumas matérias, resolvendo lá na universidade, e aí eu fiz a minha inscrição aqui na OAB em 2020, 2001. E assim também, eu já queria advocacia privada. Primeiro que eu vinha dela, né? Todo o meu estágio foi em escritório de advocacia. E aí eu também acabei ficando em direito de família e sucessões, que é uma área que eu não tinha inicialmente a pretensão de ficar. Eu queria fazer trabalhista, porque, na minha opinião, a gente ia ganhar dinheiro mais fácil. Sim, dando puro. E todo mundo sai da faculdade cheio assim, de esperanças, né? Vou fazer uma atividade que me dê uma remuneração boa e tal. E assim tá certo também, tem que ser assim. E aí eu fui recebendo demandas de família e sucessão. Foi, né? Um dia uma coisa, outra. Aí falei, vou ter que me especializar. E me especializei em direito de família e sucessões, mas também em processo civil. Depois fiz uma especialização em direito constitucional, até dei aula de direito constitucional durante um bom tempo, uns 9 anos por aí, lá na FacSul, e aí depois desisti, vamos dizer assim, um pouco do direito de dar aula, né? Porque não é fácil ser professora, é muita dedicação, e fiquei só no escritório. Até hoje eu estou aqui na advocacia privada. Alguns que ainda não me conhecem, estou exercendo um mandato de vereador agora, né, lá na Câmara, e aí eu divido o meu tempo com a advocacia. E a Janice não, a Janice está direto na advocacia, e isso consome um tempão da gente, mas é muito bom, né, Janice? É mais a gente que faz essa advocacia artesanal, né? Que é o atendimento, que é a entrada com o processo, que é todo esse contato com os clientes. Nossa advocacia é artesanal, ela não é uma advocacia de massa. A gente desenvolve as teses individuais, né? Tem grandes escritórios que já tem tudo pronto e faz a advocacia de massa, né? A nossa advocacia é uma advocacia artesanal e tal. Eu trabalho com direito previdenciário desde antes da universidade, então nosso carro-chefe no escritório é o direito previdenciário, algumas coisas trabalhistas, depois da reforma eu não atuo mais. Direito de família só para esses clientes que as mulheres que não têm condição, às vezes demora muito na defensoria, e você vê que são pessoas extremamente vulneráveis, a gente faz esse atendimento. É questão de remédio para conceder suplemento, fraldas contra a prefeitura, que às vezes a defensoria demora muito, a gente também entra, mas assim, são poucos casos, mas o criminal, assim, quando a gente vê que tem a situação,
eu atuo bastante como assistente de acusação em caso de estupro, de abuso, de maus trato contra a criança. Então, é uma área que eu estudei bastante, que me especializei, e eu gosto muito, mas não é algo que eu trabalhe para, né, que é o nosso carro-chefe do escritório, para ganhar dinheiro, para se sustentar. Então, mas assim, você não tem trabalhado na defesa criminal das não, pessoas que estão acusadas de abuso sexual contra a criança, outros não, abusos, outras só violências, né? A não. tua, E nem a pretendo, tua, né? E nem a pretendo. sua dedicação e a sua atuação é na defesa da criança e do adolescente, e aí você muitas vezes é contratada pela família da vítima e você atua auxiliando a acusação, né? A Uhum, promotoria. caso de E é muito estupro, né? importante essa atuação, né, Janice? Porque às vezes até a fase do inquérito, por exemplo, é fundamental, né? Sim, para Porque até na instruir, fase né? do inquérito, a família da vítima, ou a própria vítima, dependendo da idade, né? Mas assim, a família da vítima não tem um acompanhamento técnico, né? Se ela não contrata uma advogada, um advogado, né? Uhum. E nessa fase acontece muita coisa que é determinante na fase da ação penal, né? Nós sabemos disso. Então, o teu A trabalho tem instrução sido assim. probatória, né? A instrução probatória no inquérito é determinante se o acusado vai ser condenado, o agressor vai ser condenado ou não. Então, a gente atua bastante como assistente de acusação. Eu não pretendo atuar como defensora criminalista, não gosto, né, Luísa? Acaso tiver uma injustiça que a gente sabe, mas eu estou sempre no lado de cá. Uhum. E aí, nessa sua opção profissional, chegou o caso da Sofia para você, né? Que é um caso que teve uma repercussão e ainda tem, não só aqui em Campo Grande, mas em todo o Brasil. Eu sei que vários jornais fizeram a cobertura desse caso, ainda fazem o acompanhamento. E aí, esse caso chegou a você. Eu queria que você contasse para a gente um pouco de como é que isso começou, né, para você como profissional, como é que você atuou nessa ajuda, né, nessa representação da família na fase do inquérito, as dificuldades que você notou, tanto do ponto de vista dos instrumentos da busca da justiça, né, que é o trabalho das delegacias, o trabalho da perícia, o trabalho, e também como é que funcionou ou não funcionou a rede de apoio à criança e adolescente aqui em Campo Grande, que pudesse ter evitado, né, o desfecho terrível que foi o sofrimento que a Sofia teve, uma menina de 2 anos, né, até o sofrimento máximo que foi ser assassinada brutalmente pela mãe e biológica e pelo padrasto, né? Conta aí para a gente como ela chegou para você e como é que você observou toda essa trajetória. Depois a gente vai Então, falar do processo, como é que ele está agora. então, eu comecei justamente, conheci o Giana de PCA, atendendo um caso pro bono de maus trato contra criança, estava lá acompanhando uma mãe, e nessa oportunidade eu estava lá registrando o boletim de ocorrência, o escrivão entrou e perguntou, falando que já era reincidente o caso do pai que estava denunciando a mãe por maus tratos. Eu saí lá, encontrei eles, eu não falei sobre o caso dele, mas eu vi a Sofia, eu falei com o Jean, eu falei com o Igor, de cara, deu para perceber que eles eram um casal homoafetivo, e pelo fato de ter me falado que já era um caso reincidente, ter falado perto do que eu tinha escutado que era um caso reincidente, pensei que a rede de proteção ia funcionar e tal, não entrei nos detalhes, porque assim, a gente sabe que a família, estando em situação de vítima lá, ela é extremamente vulnerável. Quando ela não tem conhecimento, que a gente fala que eles são vulneráveis juridicamente, então é muito mais difícil. É muito mais difícil e pelo fato também que eles sentiam acuado, julgado, também pelo caso de ser um casal homoafetivo, né? Já tinha que ter mais cuidado, pisar em ovos para fazer essas denúncias, né? Porque infelizmente a homofobia ali do Jean e do Ir contra eles era escancarada, né? Em todos os, sabe? Porque ninguém quer tirar uma criança de um casal hétero ali e entregar para um casal homoafetivo, né? Eles alegando violência. Essa questão da Sofia é uma situação muito, para mim, muito particular, porque eu a conheci em novembro de 2022,
lá na delegacia. Eu jamais imaginaria que essa criança, o final dessa criança ia ser ao assassinato, mas assim, por falta de, a gente vive na correria, assim, não, né? Poderia ter falado com eles a respeito disso, de oferecer uma assistência jurídica ali na hora. Mas a gente achou que eles estavam dentro de uma delegacia, já era uma situação de reincidência. Tinha certeza que saíam com a criança em rede de proteção depois, pediriam a guarda provisória, e aí isso é normal de trâmite quando criança é vítima de violência. A Sofia, ela foi, no meu ponto de vista, do que a gente já analisou, ela foi muito negligenciada pela rede de proteção à criança e adolescente. Ela foi muito negligenciada. Essa semana eu estava lendo o boletim, o inquérito de maus tratos, e eu estava vendo a oitiva das testemunhas, dos maus tratos de animais. O policial que atendeu lá quando eles mataram o cachorro de maus tratos, os dois acusados, estava lá que a casa não era inabitável para animais e pessoas, Nossa. para o ser humano. Então, imagina para uma criança. E o Conselho Tutelar Norte sabia disso. Eles foram lá, eles visitaram lá. Então, eles viram que a vacina estava atrasada, eles viram que a casa estava suja, eles viram que as crianças estavam vivendo naquela imundice e normalizaram essa situação. Porque eles poderiam encaminhar, porque o Conselho Tutelar, a função do Conselho Tutelar ali é averiguar a situação e encaminhar para órgãos competentes. Se tinha uma denúncia, tem que averiguar se essa denúncia procede e encaminhar, e não foi feito. E aí, o que acontece? Hoje nós sabemos que a Sofia ela sofreu de novembro de 2021 até a data da morte dela, agressões reiteradas da mãe e do padrasto, com o conhecimento da mãe. Ela normalizava a situação, tá? Ela normalizava, não é? Ela não sabia. Ele falava assim: eu dei uns cascudos hoje nela, tá com a cabeça cortada, com corte na cabeça, sangrando. E ela falava assim: eu sei como é que você bate, amor. E ele falava: agora eu vou bater nas mãos dela e nos pés para não aparecer marca. Nossa, Janice. É horrível. A realidade é que a gente não pode estar dando maiores detalhes, mas a realidade é muito cruel de ver os dois ali. Eles torturaram, eles foram denunciados no outro processo por tortura, porque eles torturaram essa criança durante um ano e uns 3 meses, 1 ano e pouco, mais de 1 ano. A criança ele pegava pelo pescoço da criança e assim ficava marca aqui. A criança foi no UPA, tá indo no UPA com a marca desse tamanho roxa, que ele pegava aqui na garganta da criança, e ele relata que ele pegava pelo pescoço dela, e nenhum profissional da saúde viu. Então, quando eu falo que as profissionais que compõem essa rede de saúde foram extremamente omisso e negligente nessa situação da Sofia, não é meu achismo, é porque eu tenho provas, eu tenho as datas das conversas deles, da quebra de sigilo telefônico, eu tenho as datas que ela foi no UPA, com as marcas. Quando você fala que eu sou advogada, sou assistente de acusação, mas eu represento a família, e o nosso objetivo é justiça pela Sofia, não punir só os dois, mas punir quem sabia das agressões, que foram omissos, que nem a avó materna que sabia, que acobertou a filha e mentiu na polícia para acobertar a filha, que sabia, porque a Sofia era criança que merecia ser protegida ali. E não a adulta agressora, fria, calculista. E quando eu falo que o Conselho Tutelar foi omisso, foi nessas situações que eles foram lá, tem provas e provas robustas de omissão e negligência. Quando eu falo que os médicos e enfermeiros do UPA foram omissos e tem que responder por omissão, eu vou entrar com queixa-crime, para cada profissional vai responder no Ministério Público, eu vou fazer notícia-crime e se virem para responder lá no Ministério Público. Agora que nós apuramos todos esses fatos, a gente tem todas as provas, nós vamos fazer isso. Eles vão responder. Conselheiras tutelares, as 3 conselheiras que atenderam o Jean, que estavam no Conselho Tutelar Norte, elas vão responder por queixa-crime, por notícia-crime, e vão responder por omissão.
Se o Ministério Público achar oferece denúncia, através das provas que vamos juntar, que a gente tem comprovante e deixa se explicar com a justiça, porque as pessoas têm que ser punidas para que não aconteça mais com casos da Sofia, né? Com mais Sofias. A gente não pode deixar as crianças nessa situação que deveriam nessa ser... vulnerabilidade, né, Janice? Exatamente. Porque o que se mostra é isso, né? Você tem uma rede de proteção familiar e se ela falhar, ela precisa também ser responsabilizada na forma da lei. Então, assim, todo aquele conjunto que fica em torno da família, eles tinham, né? Os pais dela, os pais dele, né? Do padrasto, outras pessoas, amigos, vizinhos. Como é que você não percebe que uma criança está em sucessiva situação de violência, né? Uhum. Então, é muito importante, não é uma questão de vingança, mas é uma questão de organizar a sociedade para que cada um, no seu modo, saiba qual é a sua responsabilidade diante de um fato tão grave como esse. E como você falou, não deixar como se fosse normal uma criança sofrer sucessivos maus tratos, né? E aí, quando a gente fala da rede, nós também não estamos numa perseguição aos servidores, né? Não é isso. É que é preciso tomar certas atitudes e cobrar as responsabilidades, que é para que não ocorra com outras crianças, que a situação que a Sofia sofreu não se repita de maneira nenhuma, né? E você fala dessa condição do preconceito contra os pais que estavam denunciando, né? Que é o pai biológico, o Jean, e o padrasto. Em razão da vida afetiva que eles tinham, né? De ser dois homens em matrimônio, em casamento e tal, e muitas vezes isso ser um fato que não é aceitado por puro preconceito, pode ter se constituído numa barreira importante para dar credibilidade ao que esses pais falavam, não é? Então, tudo aí é muito. Parece que nesse caso de Sofia, todas as situações levaram para um extremo, né? Que culminaram em tamanha absurdo, né? Agressões e esse desfecho com o assassinato dela de forma tão cruel, né? Nos autos eu vi, tem vários relatos aí pela imprensa, né? Que a perícia determinou que a criança já estava falecida, a Sofia, desde assim, 7 horas antes da mãe levar, e que ela agonizou, né? Como é que um pai, um padrasto e uma mãe conseguem estar no mesmo ambiente, né? Foi apurado se haviam mais pessoas nesse ambiente? Como é que é, Janice? Não, só estavam os dois. O que a gente sabe até agora? Que eles fizeram uma festa regrada a cocaína na noite anterior, ficaram até as 4 horas da manhã, isso está na imprensa aí, está no processo, agora está público os depoimentos e tal. Ficaram usando cocaína, ela foi comprar cocaína, passou no Pix, então ela não era obrigada. Essa tese que ela sofria violência doméstica, eles eram um casal apaixonado. Ela normalizava a agressão, ela ria das agressões contra a filha dela. Então, essa questão de dizer eu sou a vítima, não denunciei com medo, é mentira, porque ela incentivava, acobertava e batia também. Ela batia também, ela agredia a criança. E essa criança deve ter chorado, deve ter pedido atenção. Mas essa festa só estavam os dois, até não, agora. Não, estava um monte de gente, só que todo mundo foi embora, eles foram dormir, deixaram ele e as 3 crianças e o casal na casa, dia 25 para o dia 26. Eles acordaram, essa criança chorou, eles mataram essa criança, voltaram a dormir. É a minha opinião, eu penso no meu desfecho. A leitura dos fatos, né? Dos fatos, fazendo a leitura dos fatos como advogada. E eles mataram essa criança, voltaram a dormir. A hora que acordou, essa criança já estava morta, que deve ser umas 10 horas, foi a hora que ela começou a mandar mensagem para a mãe dela dizendo que a Sofia estava passando mal, que daí já começou a inventar a história, né? Porque o que o perito fala que a criança estava morta 24 horas antes da autópsia. Ele fez a autópsia às 9 horas, então ele terminou entre 9 e 9h30, o horário da morte dela. Eles voltaram a dormir, acordaram com a criança morta e começaram a confabular, montar uma história para eles se safar do crime.
e estava só os dois. Isso é autoria dos dois. Isso, a autoria está muito definida no processo. Foi Tem procurar a materialidade, UPA que obviamente. horas? Oi? Ela foi para a UPA que horas com essa criança? 17h40, não, Nossa, desde as 16h49. 9h30 a criança já estava Não, ela falecida. ficou várias horas. E assim, o que acontece? Que choca, alguns detalhes chocam a gente, que a gente vê. Ela chegou com o corpo da filha dela já com rigidez cadavérica. Isso não estou eu que estou dizendo, são provas, né? São provas periciais, Técnica. isso, provas técnicas, não é um achismo. E ela ficou no TikTok enquanto sabia que a filha estava morta. Ela ficou. A única preocupação dela quando ela foi informada que a polícia veio, ela ficou preocupada. Ela falou: a polícia está aqui para ele. Mas ela estava no TikTok. Que tipo de ser humano que fica no TikTok com o corpo da sua filha numa maca? Na audiência de custódia, tem um vídeo eu estava assistindo de 8 minutos, uma audiência, foi dia 28, 2 dias depois que eles mataram a Sofia. Eles estavam frios, não tinha nenhuma reação. A única preocupação dela, porque ela foi que teve um policial que chamou ela de monstro, ela estava denunciando que tinham chamado ela de monstro. Mas ela não esboçava, estava do lado eles estavam lado a lado. Não esboçava qualquer reação, qualquer culpa, qualquer tipo, nada. Então, é muito difícil falar sobre isso e ver, sabe? É muito para a gente lidar com essa situação de. E agora, voltando à questão dos servidores públicos omissos, eu quero deixar claro, não tem nada contra ninguém, até mesmo porque eu não conheço, eu só sei o nome das pessoas que atuaram no caso da Sofia. O meu trabalho aqui é de apurar as omissões e denunciar os crimes de omissão, porque a gente tem que deixar claro que servidor público que tem o dever lá na rede de saúde, lá no UPA, eles têm um dever de denunciar esse caso, é dever, isso é legal, dever legal eles têm. E tem uma lei que fala que se teve um caso que uma criança foi com o pescoço com um roxo enorme, lá eles viram que era agressão em denunciar, isso se chama omissão, essa pessoa tem que responder por omissão. A gente tem uma lei que omissão é crime. Omissão contra a criança está na lei de omissão, na lei penal, mas também está na lei Henri Borel. É crime, gente. É crime. Então, vocês têm que, dentro do dever legal, se não denunciar, vocês são omissos e tem que responder. Cometendo um crime, qualquer pessoa, qualquer brasileiro tem que responder por cometimento do crime. Então, não tenho nada contra. Viu, Janice? Agora teve uma pessoa que estava participando aqui e nos perguntou exatamente isso. Ah, a Lei Borel já está implantada aqui em Campo Grande. Você podia esclarecer como especialista, né? Assim, a princípio, a Lei Borel já está em vigência no Brasil, né? Desde o ano passado. Então, assim, Campo Grande também já está em vigência. Assim, não precisa implantar a Lei Henri Borel, né? Ela tem, vamos dizer, ela entra em vigor automaticamente. Tem que ser né? cumprida. E ela tem que ser cumprida. E aí seria importante você dizer isso, porque também quem é servidor que está nos ouvindo, ou, enfim, que possa, né, intervir para dizer, olha, a lei diz que quem tiver conhecimento de uma violência contra a criança precisa, né, é responsabilidade dela tomar providência sob pena de responder, né, por essa omissão. Então, a lei... É importante falar sobre isso. Essa lei é uma lei muito importante. É uma lei que é quase uma cópia da Lei Maria da Penha. Então, aplica todas as proteções à criança, as mesmas proteções à mulher, medida protetiva, 300 sem contato, para proteger essa vítima, que são, né, os grupos vulneráveis. Mulher, idoso, criança, elas precisam de uma proteção maior do Estado, porque são os grupos mais vulneráveis. Quando uma lei, isso foi uma luta do Leniel por causa do assassinato do Henri Borel. A avó do Henri Borel sabia de tudo e também não denunciou, só que ela não responde porque a lei não estava em vigor. Então, essa foi uma luta muito grande do Leniel, né, e as outras organizações, para essa lei entrou em vigor em maio de 2022. A partir de entrar em vigor, você não tem opção. Entra em vigor em todo o território nacional. As autoridades, servidores públicos não têm opção, ou mesmo o vizinho, ou professores, eles não têm mais opção. Ou aplica a lei, ou você está prevaricando
Você está cometendo crime. Se você sabe de um crime que você contra a criança, uma agressão, que os pais estão abusando, que os pais estão maltratando, e você não informa os órgãos competentes e não denuncia, você está cometendo um crime de omissão, segundo a legislação em Riborel. Então, a lei não tem opção de implementar o tal ou não cumprir. Entra em vigor, você tem que cumprir. Você tem o dever, as instituições, a rede de proteção tem que dar treinamento para os servidores, né, com a entrada da Congresso, capacitar esses servidores para que conhecimento de todas as proteções para que seja implantada, que seja cumprida a legislação mesmo, que seja as crianças vítimas de violência tenham as suas garantias de proteção segundo a legislação, né, que é o ECA já é a nossa legislação contra criança, de proteção à criança e adolescente, contra a violência, né, da criança, é muito boa, né? Falta aplicabilidade, né, cumprimento, mas é muito boa a nossa legislação. Uhum. E aqui, e com base nessa lei, nessas disposições que já estavam em vigência, a família, através do teu trabalho, vai fazer a representação e o Ministério Público deverá iniciar as ações penais contra as pessoas que foram omissas. A avó, por exemplo, ela já responde ou ainda não iniciou o processo? Como que está? A avó, eu já fez o requerimento, o Ministério Público já aceitou, está na fase de instrução do inquérito, tem uma delegada fazendo um excelente trabalho na instrução do inquérito, e está em andamento, o Jean já foi ouvido, a avó também parece que já foi, e vai responder sim, porque uma denúncia das pessoas próximas salva a vida daquela criança, que a gente não pode apostar com a vida da criança, que não são capazes de matar, que não são, e nenhuma criança nesse mundo merece passar por 1% do que a Sofia passou. É Muita muito violência, triste né? que essa criança passou. Isso a crueldade, o tamanho, e assim, eu me emociono de falar, sabe? É muito grave que essa criança passou. E todo mundo sabendo, a família, os avós, conselho tutelar, sabe? E ninguém fazer nada, absolutamente nada, para a proteção dessa criança, deixar o pior acontecer, deixar eles o pior acontecer. Quando essa criança ia para o UPA, em novembro, que foi várias vezes, depois de novembro ela foi várias vezes, porque a criança ela já está no final ali, caminhando para a morte, porque ela já está apresentando todos os sintomas de violência ao extremo, que é dor abdominal, vômito, desidratação. Isso é sintomas de criança vítima de violência sexual, psicológica e física. Como que um profissional, eu sou profissional do direito, eu sei, como que um profissional de saúde, enfermeiro, técnico, ou nunca foram chamar assistente social para ver as marcas no pescoço dessa criança, no corpo dessa criança. Né? Qualquer atitude ali, se tivesse o mínimo de boa vontade de um servidor público, essa criança estava viva, sabe? E também a justiça, como que você relata essa fase que os pais conseguiram denunciar a mãe e o padrasto por abuso, né, contra a criança, formou-se um processo judicial, e isso ficou no âmbito da justiça, vamos dizer, lá das pequenas causas e tal, e depois foi arquivado. Como que foi essa fase que os pais fizeram a denúncia na delegacia, a delegacia enviou isso para o Ministério Público, e o Ministério Público fez uma denúncia por maus tratos, né, que é um crime menos, com potencial ofensivo menor, vamos dizer assim. E aí, como é que isso tramitou? Em que época que era, mais ou menos? Porque o primeiro que parece que ninguém conseguiu perceber que essa criança estava em sofrimento. E o que nos angustia é o que você fala. Quantas crianças aqui em Campo Grande não estão em sofrimento, talvez do tamanho do que sofreu Sofia ou de outro nível, porque o servidor público que está ali para resolver não está resolvendo adequadamente, né? Então, é isso mais que... É claro que nos preocupa a situação de Sofia e todo o desdobramento, mas na nossa imaginação fica: quantas crianças estão em sofrimento?
por que essa rede não funcionou, né? Por que não funciona ainda? Ou está funcionando plenamente? Uma das preocupações também da Rosângela, os servidores estão capacitados, né? Quais foram as medidas que a prefeitura tomou em relação a capacitar os conselheiros tutelares, que eu fui aos conselhos tutelares, todos eles disseram, a única capacitação que nós tivemos foi quando nós entramos, há 4 anos atrás. E depois nunca mais tivemos nenhuma capacitação. Os servidores da saúde, também nós não vimos fazer nenhuma capacitação, né? Vimos algumas atitudes da Secretaria de Segurança, colocando plantão de 24 horas, que era uma reclamação já há muito tempo da DPCA, então eu fui lá, vi as salas, vi inclusive a sala de perícia, enfim, está bem estruturado lá na CEPOL, que é o plantão da DPCA. E também nós vimos uma mexida, mas agora já está muito silencioso, para construir um centro, né, integrado de proteção à criança e ao adolescente, que já tivemos aqui em Campo Grande, hoje funciona o Conselho Tutelar Sul, as outras instituições não estão lá, mas o governo do estado chegou, inclusive, a participar de uma reunião conosco, apresentando, né, todo o projeto construtivo, enfim, dizendo para a gente que rapidamente nós teríamos um centro integrado, que onde funcionaria tanto a atividade do Ministério Público, da polícia, da perícia, da proteção da criança, enfim, do Conselho Tutelar, e isso nos ajudaria bastante, né? E a outra coisa é a inércia da prefeitura na implantação dos demais conselhos, né? Desde que esse horror contra a Sofia ocorreu, nós estamos denunciando que Campo Grande não cumpre a lei. A lei são um conselho tutelar conformado por 5 conselheiros a cada 100 mil habitantes. A gente já tem quase 1 milhão de habitantes, continuamos com 5 conselhos completamente desaparelhados. Enfim, a gente vê que todo esse sofrimento da Sofia vai importar em modificar essa rede para que outras crianças não estejam sofrendo nesse momento que Sofia sofreu, né, Janice? Como que você está enxergando? Você que atua diretamente. Eu enxergo da seguinte forma. Eu acho que a imprensa, eu tenho que fazer uma ressalva para a imprensa. A imprensa foi grande parceira nessa luta por justiça por Sofia, sabe? Tem noticiado, tem cobrado, tem fiscalizado. A imprensa local e nacional foi muito parceira nisso. O que a gente, no fase desse inquérito, ele estava sendo negligenciado também na pressa, a gente cobrou, fomos atendidos pela justiça, foi criada uma força-tarefa da promotoria, isso foi um grande passo, o GAECO vai fazer as perícias, todas para a gente ter quanto mais prova e apurar o cometimento de outros crimes também, porque a gente não sabe, talvez faça parte de uma rede de pedofilia, por exemplo, esse caso. A gente não sabe. Então, é através da quebra de sigilo, desses sigilos telefônicos, para ver com quem esses acusados falavam, se esses acusados comercializavam fotos dessa criança. Então, tem que ser apurado essas coisas. Não dá para fechar. Tudo bem que é um inquérito, está apurando homicídio e estupro. Outro processo está apurando a questão da tortura. Mas a gente precisa saber também se não teve cometimento de mais crimes em toda essa situação, porque é uma situação muito horrorosa. E a imprensa tem sido nossa parceira. A gente tem um grande desafio aí, Luísa, um grande desafio, que é tirar do discurso, os gestores públicos tirar do discurso e colocar a prática. Porque o que a gente vê? A gente não vê capacitação, a gente não vê treinamento de servidor público, a gente não vê, de fato, a imprensa cobra, vem o caso vir à tona, faz uma melhoria, tal e tal, em algumas coisinhas, que nem você já citou o 24 horas aí na CEPOL e tal, e tal, e tal. Mas aí esquece o caso, dá uma reduzida na situação. E aí começa. O que eu tenho percebido? Após a entrada em vigor da legislação em Riborel, agora todos os casos vai para a vara especializada, que já sobrecarregou também a vara especializada. Porque antes, Luísa, toda maus tratos. Na DPCA, os servidores ali tem que ter mais para registrar o boletim de ocorrência. Nem tudo só maus tratos. Às vezes é tentativa de homicídio, já teve casos que eu atendi tentativa de homicídio, lesão corporal grave,
e vai maus tratos, tudo maus tratos. Parece que é uma portaria ali que é tudo maus tratos. Não pode, é um crime de pena baixa. Contra a criança, tem que analisar se, por exemplo, uma criança... Eu peguei um caso que quebraram o pulso da criança. Maus tratos não é maus tratos, gente. Isso é lesão corporal grave. O caso da Sofia, eles quebraram a tíbia da Sofia. Já era, não é maus tratos. É lesão corporal grave. Então, tem uma grande dificuldade em tipificar o crime na linha da DPCA, porque é tudo maus tratos. Então, quando eles tipificam um crime, que a criança está ali, no caso da Sofia, foi lesão corporal, uma mancha desse tamanho na perna, eles colocam maus tratos, vai para o menor potencial. Demoraram 10 meses para intimar a fulana. A fulana não foi. A mãe, que era testemunha do Jean, que era a mãe dela, por isso que eu estava respondendo, mentiu na delegacia, falou que nunca tinha visto bater, não tinha acontecido nada. Então, essa dificuldade de ir para o menor, ir para o juizado, que é um procedimento, você sabe, como advogada, é simplificado, a promotoria, a defensoria quer resolver e extinguir o processo e pronto. Ninguém quer apurar o que está acontecendo, né? Então, essa foi a barreira que o Jean enfrentou no primeiro TCO. E no segundo TCO também foi registrado como maus tratos, foi no juizado, ficou parado, dia 5 foi, na verdade, numa questão que tinha que ir no plantão até. Ficou parado no dia 5 de janeiro até o dia 26, só mandaram para a promotoria após o falecimento, quando eles souberam pela mídia. Então, esse 21 dias poderia ter... E, novamente, a denúncia era maus tratos. Maus tratos. Já havia tido um processo de maus tratos e que tinha sido arquivado porque a mãe não compareceu, e aí o juiz e o promotor, entendeu, pediu o arquivamento e também o juiz. Aí ele vai, logo quando Sofia estava em muito sofrimento, que era o início do ano, né? Desse ano, né? De 2023. Ele fez a denúncia, né, da perninha dia 22 de novembro, e ficou parado. A delegada não pediu um prontuário médico, não pediu um relatório do Conselho Tutelar. Então, o que a gente tem aqui, Luiz? A gente tem uma dificuldade... Estava quebrando a perninha dela. Comunicação, porque a mãe foi lá, ouviram a mãe da delegacia, falou, não, ele está querendo tomar a guarda da minha filha, ela caiu da própria altura. Gente, pelo amor de Deus, eu tenho uma filha de 3 anos, cai da própria altura, pula para tudo que é lugar. Criança não quebra nem nada, nem uma perna, nem braço, caindo da própria altura, ou no banheiro. Idosos quebra, mas crianças não quebra nada. Gente, não quebra. A criança tem os ossos fortes. Criança não vê criança caindo do primeiro, segundo andar, saindo andando, caindo do carro aí, casos, saindo andando. Não existe uma criança quebrar uma perna, quebrar um braço, é que foi vítima de violência muito grande, né? Então, as pessoas querem acreditar nisso para não ter uma instalação do inquérito, não querem investigar. Não é assim, gente. É uma delegacia especializada na proteção. O dever deles é proteger a criança, não evitar instrução processual, né? E a gente vê uma dificuldade. Inclusive, até hoje na delegacia, eu vou te falar. Isso aí eu tenho prova de 4, 5 mães que me procurou. Vão denunciar violência contra os filhos, elas saem de lá com um panfletinho dizendo que calúnia e difamação é crime. Nossa! Isso aí, Luiz, é uma denúncia que eu estou fazendo agora, eu quero deixar público. Sai de lá com um panfletinho, falou assim, ó, cuidado, se você denunciar ele não foi, porque pode estar até caracterizar calúnia. Gente, isso é ameaçar, coagir as mães, isso está sendo feito numa delegacia de proteção da infância. Isso deixa a gente doente, Luísa, consome a gente diariamente, as denúncias que eu recebo. Então, quer dizer que a rede de proteção, respondendo a sua pergunta, a rede de proteção melhorou? Não. A rede de proteção continua a mesma, eles não aprenderam nada. Porque continuam coagindo as denunciantes, prevaricando nos inquéritos, não se comunicam com a saúde para ver como foi o prontuário dessa criança, não se comunicam com o Conselho Tutelar para ver se tem alguma denúncia lá. Então, está acontecendo. E, olha, infelizmente... E a mãe ainda sai com esse alerta. Ó, a mãe ou quem tiver...
Desculpa, Janice. Então, a mãe ou qualquer um que chegue lá na delegacia e faça a denúncia, ainda sai alertado. Olha, você pode estar cometendo um crime, né? Aí é difícil, né? Porque a família vai procurar a polícia, que é a responsável por frear o agressor, e ela, na verdade, é freada, né? Olha, para aí que você pode estar cometendo um crime. Isso é absurdo, né? Isso é um absurdo. O mínimo que a polícia tinha que fazer pela Lei Borel é pedir a medida protetiva que encaminhava para o juiz, e o juiz é que vai decidir se essa criança precisa ou não da medida protetiva. Isso é um absurdo. Né? É acolher essas vítimas, acolher essas denunciantes, entender a situação e investigar. Elas não são obrigadas a trazer tudo ali, elas têm o dever de investigar. Se teve uma denúncia, cabe quem, meu Deus, investigar? A Polícia Civil, né? As pessoas estão aqui falando muito, até a Maria Antônia agora está falando aqui das eleições, mas outros já falaram. Né? É importante eleger um conselheiro tutelar que esteja preparado, voltado para a defesa da criança e do adolescente. Eu também acho que é importante. As eleições agora no domingo, né, tem um pouco contaminada, na minha opinião, essas eleições por esse exagero ideológico aí entre uma direita, valores de uma pseudo-direita e valores de campos progressistas e tal. A gente vê panfletos, falas e tal, de lideranças até políticas, que inclusive não podem interferir no processo eleitoral, interferindo, né? O Ministério Público está tomando providência, são deputados estaduais, deputado federal, que foram flagrados, né, fazendo campanha para determinadas candidaturas, que também já foram impugnadas, enfim, e sair desse campo, né? Aí, no lugar da defesa da criança e do adolescente, não é lugar para você ficar fazendo a sua, entre parênteses, igreja, né? Para você fazer seu grupinho político, para você ter vantagens eleitorais futuras. Sabe, para ganhar a eleição, tem que convencer as pessoas de que você é um bom político. Não aparelhando, utilizando um processo tão importante como a escolha do conselheiro tutelar e da conselheira tutelar para fazer vantagem para alguma força política. E, na verdade, são sempre os mesmos, né? Eles dizem, a gente precisa defender as crianças do pensamento assim, assado. Mas não defenderam Sofia, né? Mas não defenderam Sofia. Não, esses deputados, o deputado federal e o deputado estadual, na verdade, interferindo nas eleições, eles estão querendo se apropriar de um aparelho público que é pago com os nossos recursos para ter vantagem eleitoral futura. E isso é inadmissível. Eu tive informação, mas vou acompanhar. É uma coisa aqui de Campo Grande, então eu, na qualidade de vereadora, me interesso em acompanhar. Esses deputados, eles precisam o Ministério Público precisa apurar a conduta, né? E efetivamente, se essa conduta ocorreu, fazer a denúncia para que a justiça puna esses políticos por interferência indevida no processo da escolha dos conselheiros tutelares. Nós não vamos ter conselheiros tutelares agora eleitos por articulação política eleitoral da direita. Isso aí é absurdo, da direita, da esquerda, do centro, seja de quem for. Respeita o Conselho Tutelar. É isso que eu estou dizendo. Político, respeita o Conselho Tutelar. Não vai utilizar um conselheiro, uma conselheira, como se fosse seu cabo eleitoral. Não é para isso que serve. Olha o fato do que ocorreu com Sofia. Não é? A gente precisa de conselhos tutelares fortes, né? E até falando um pouco aí dessa rede, a gente viu a atitude do Tribunal de Justiça, então, realmente, o Tribunal de Justiça rapidamente criou a VETA, né, que é essa vara especializada de proteção à criança e o adolescente, que é uma vara específica, que nem você falou, já está carregado, mas é uma importante criação. O próprio governo do Estado se mexeu no plantão, que era uma reivindicação há muito tempo, mas ainda não na conduta lá da qualificação da conduta dos policiais, que a gente ainda vê muita falha, inclusive essa que você está nos trazendo. Nós vamos levar o secretário ao conhecimento do secretário de Segurança Pública, que é a mãe ou a pessoa que está fazendo a denúncia, né, de maus tratos às crianças, sair de lá com a pressão de que você pode estar cometendo crime. Sim, de um delegado, gente, de um delegado. Você imagina um delegado falando isso para uma denunciante. Você acha? Não vai desistir da denúncia? Né? Questão dos mas o que me choca também muito
é a forma como a Prefeitura Municipal de Campo Grande encarou todo esse processo da Sofia. Porque, assim, nós fizemos várias discussões no âmbito da Câmara, pela imprensa, em lives que você já até me ajudou, mas, assim, do ponto de vista da atividade da administração municipal, nós não tivemos nenhuma atitude, Não. né? Assim, o secretário de Saúde, vou estar com ele daqui a pouco numa audiência, vou cobrá-lo novamente, disse, não, nós vamos criar um protocolo, uma rede, não sei o quê. Nós não fomos chamados para esse anúncio e eu não vi isso ser anunciado como uma nova a ação da Secretaria de Saúde na verificação das violências quando a criança chega lá e do conhecimento por parte dos servidores, como falou aqui a Rosângela, dos efeitos e das providências determinadas pela Lei Henrique Borel, né? Também não vimos nenhuma atitude da prefeitura de aparelhar melhor os conselhos tutelares, que não tem carro, que não tem computador, que não tem nem condições de ter plantão, porque não tem carro, não tem funcionário para você estar no plantão, enfim. E também não atendeu o determinado na lei, que é a abertura de mais 3 outros conselhos, na verdade, agora já deve 4, mas até a lei, a ação judicial que o Ministério Público fez há muito tempo e tramitar em todas as instâncias, tem uma determinação já em cumprimento de sentença para que 3 outros conselhos sejam implantados. Então, assim, tudo que aconteceu com Sofia está acontecendo, pode estar acontecendo com outras crianças, e a gente vai ficar aqui tudo quieto? Não é, doutora Janine? Tem que cobrar, né, Luísa? Porque, assim, lembrando a sociedade que a proteção da criança é prioridade absoluta. Ou seja, não tem recurso financeiro, arranja! Não tem recurso financeiro, tira da decoração do Natal e investe nos conselhos tutelares. Não tem prioridade absoluta. E lembrando que tem fundo federal que vem para a proteção da infância, que é administrado pela prefeitura. Como está sendo administrado? Por que os conselhos tutelares não têm gasolina, não tem carro, não tem plantonista? Cadê o fundo federal que vem para o Fundo da Proteção da Infância que vem? E também, se não viesse, o conselho tutelar tem que estar equipado para proteger as crianças. Quem que é o dever? A prefeitura tem que fazer. E lembrando que o secretário de saúde falou que estava tudo certo, maravilhoso, mas uma criança veio a óbito por causa de ineficiência justamente dessa secretaria, por omissão e negligência dessa secretaria. Um protocolo era o mínimo, porque um protocolo parece uma coisa muito simples de ser feita, mas isso salva vidas de crianças, gente. Qual o protocolo de atendimento que seja implantado em todos os UPAs e postos de saúde e sejam treinados esses profissionais, eles salvam vida de criança. Nós não podemos aceitar mais crimes horrorosos contra as nossas crianças. Nosso dever como sociedade é cobrar, é proteção. A gente tem o princípio integral da proteção da criança e do adolescente. Nós, como sociedade, como profissionais, a gente tem que, não só, a gente tem o dever de proteger nossas crianças, tem o dever de dar proteção, sim. Nós estamos aqui como sociedade. Questão das eleições do Conselho Tutelar, gente, como a Luísa falou aqui, é uma situação horrorosa porque está sendo usado o poder político, que é a violação da legislação eleitoral, inclusive do próprio edital do concurso, e abuso do poder religioso também. As candidaturas estão sendo impugnadas por isso, porque estão violando a legislação, estão fazendo campanhas eleitorais dentro dos templos religiosos. Isso é violação da lei eleitoral. Existe lei, tem que ser, não adianta negar. Hoje eu assisti um vídeo no carro, vindo para a nossa live, que o presidente de todos os pastores do Mato Grosso do Sul fez, dizendo que não existe abuso do poder. Mas, gente, não adianta eu negar a lei está ali, o CONANDA está ali, a resolução está ali do Conselho da Criança. O Ministério Público Federal está em cima também, porque quer o cumprimento, quer impedir que tenha abuso religioso em cima nessas eleições do Conselho Tutelar, porque a gente sabe que a partir do momento que a gente mistura o nosso fundamentalismo, porque eu tenho a minha fé, eu sou católica, né? Eu não posso levar a minha fé para o meu trabalho.
porque o Estado nosso é laico, existe a liberdade religiosa, mas eu não posso colocar a minha igreja dentro do conselho tutelar, aplicar conservadorismo, essa mata, agride, não protege, né? Querem proteger assim, eu vou terminar de falar. Querem proteger nossas crianças, mas lembrando que a Sofia foi morta pela família tradicional brasileira, casal mãe e pai, gente. Um casal hétero que matou a Sofia, gente. Se ela tivesse um casal homoafetivo, ela estava salva, amada, ela estava feliz. Então, a gente não tem que proteger, o dever do nosso ECA não é proteger a instituição família, é proteger a criança, essa família. Se essa família agride, abusa, estupra, ela não tem que ser protegida. A instituição família não pode ser a proteção ali do conselho tutelar. Ela tem que ser a criança. A gente tem que lembrar também que nem todas as mães são sagradas. Mãe não é sagrada, mães são pessoas normais. A gente tem que parar dessa romantização da mulher como maternidade, né? A gente tem que ver a situação ali no caso concreto, né? É isso. É muito importante. Então, mas assim, falando das eleições, Janice, é o seguinte, na verdade, alguns pastores, algumas denominações, inclusive aqueles pastores mais poderosos, como você falou, presidente dos pastores, eu nem sei quem é, mas vou descobrir aí depois. Vou te mandar o vídeo depois para você manda ver. Que eu vou pessoalmente lá requerer providências do Ministério Público. Por quê? Porque são pessoas que eles gostam, que são amigos, que são parentes dos pastores, e eles querem ganhar as eleições para, vamos dizer, empregar a pessoa da família, a pessoa que é amigo e tal, entendeu? E vem com essa conversa de que essa pessoa é uma pessoa formada na igreja e que vai ter todo o cuidado com as crianças e os adolescentes. Todo mundo é formado na igreja. O Brasil é um Brasil religioso. Tem gente que é evangélica, tem gente que é católico, tem gente que é umbandista, tem gente que é da Maricari, enfim. Cada um tem sua fé. Eu sou formada na igreja, eu era catequista. Agora não é porque ela é formada na igreja evangélica, ela é mulher do pastor, ela é prima do pastor, que ela vai cuidar bem das crianças e do adolescente e aplicar a lei na prática. Nós temos que escolher uma conselheira e um conselheiro que conheçam as obrigações dessa atividade, conheçam o que está estabelecido na lei e saibam aplicar a lei, só isso. Não interessa a religião dessa pessoa. Agora, o engraçado é que eu não vi esse pastor, depois você vai me mandar o vídeo, eu vou lá para denunciá-lo no Ministério Público, eu não vi esse pastor fazer um movimento desde a morte da nossa menina Sofia. Eu não vi uma declaração dele nas redes sociais, eu não vi um vídeo dele, eu não vi ele enfileirado na frente de um conselho tutelar pedindo equipamento, eu não vi ele participar da audiência pública que nós fizemos, eu não vi ele em reunião com o governador para que tenha logo implantado o centro integrado, eu não vi nenhum movimento destas igrejas que estão ilegalmente pedindo voto para os conselheiros nessa eleição, fazer qualquer movimento em defesa da criança e do adolescente ou da rede de proteção. Ao contrário, né? Então, a gente vê bem que é aquela coisa do oportunismo, né? Vou colocar minha mulher lá, eu sou pastora, hipocrisia. Eu estou na igreja, vou colocar minha irmã, minha cunhada, minha prima, e, na verdade, Luísa, existe também uma outra coisa que a gente tem que... Existe uma ideia desse fundamentalismo religioso de querer dizer que tem que estar a igreja em todo lugar para tentar evangelizar. O projeto até é mais do que emprego. O projeto ali é espaço. O projeto ali é evangelizar e cada mais adepto às igrejas, porque tem mais dízimo, tem mais o projeto de poder. A igreja evangélica fundamentalista, neopentecostal, a gente tem que lembrar que eles têm um projeto. E o projeto deles não é de fazer o bem, é de poder. Poder político, poder em todos os lugares. Né? A gente tem que ter essa consciência. E para isso eles negam a legislação, para isso eles cometem crime eleitoral. Porque, assim, o que nós estamos fazendo? A gente está denunciando os crimes eleitorais. Quem toma a decisão que tem é a comissão e o Ministério Público.
Eu não tenho nada a ver com isso. Eu denuncio mesmo. Ver crime, eu estou denunciando, estou levando ao conhecimento da justiça. Se a justiça entender que essa pessoa está tendo crime, o que eu posso fazer? A culpa é minha porque sou mensageira? Eu estou fazendo o meu dever. E assim, veja, por exemplo, o deputado Lídio Lopes, nunca vi uma declaração dele na Assembleia Legislativa, uma ação dele aqui em Campo Grande com a prefeita, né, para pedir para a prefeita, coloque os conselhos tutelares para funcionar. Sabe, por que o deputado estadual, ao invés de ajudar que Campo Grande implante os conselhos tutelares no número que a lei determina, né? Por que o deputado federal, doutor Luiz Ovando, por que ele não vem lá do governo federal com emendas, com dinheiro, com apoio, com a força política dele, dizer, ó, vamos implantar os 3 conselhos, 4 conselhos que faltam, vamos colocar carro para os conselheiros, vamos fazer um treinamento, o doutor Luiz Ovando é médico, vamos proporcionar um treinamento para a rede de proteção que está lá no âmbito da saúde. Por que eles não fizeram nada até agora? Agora, no momento da eleição, quer eleger os seus cabos eleitorais. Sim, é triste falar que a eleição dos conselhos tutelares virou no país inteiro um instrumento daquele político que não é uma coisa recomendada. Então, vamos dizer bem a verdade, o Ministério Público precisa atuar para que a gente tenha eleições na forma da lei, limpas, né, sem a influência do poder econômico, sem a influência do poder político, sem a influência também do poder religioso, né? Porque senão a gente não está olhando para o interesse da família, seja a família homoafetiva, seja a família hétero, qualquer família, tudo é família, a gente não está olhando no interesse da criança e do adolescente. A gente está, na verdade, aparelhando ou pretendendo aparelhar um serviço público, não é? E isso a gente não pode admitir. Então, dizer bem claro para esses deputados, olha, deputado, vem falar comigo, eu sou vereadora de Campo Grande, vem falar com a doutora Janice, ela tem especialidade, venha falar com outras autoridades lá na Câmara dos Vereadores e outras autoridades aqui em Campo Grande, ajudar a melhorar a rede de proteção. E não, na véspera da eleição, né, criar as condições para atropelar o processo eleitoral e ser vitorioso o seu cabo eleitoral, a sua cabo eleitoral. Isso nós não podemos admitir. Então, também as igrejas, é isso que você falou, não são todas as igrejas evangélicas. Aliás, tem muita denominação evangélica que cuida direitinho da sua atividade religiosa e tal. Mas esses que a gente chama de barões, né? Barões das religiões e tal, que barões da fé alheia. Trazem uma influência negativa para o processo, e isso a gente tem que denunciar. Então, nós estamos pertinho, será dia 1º, domingo agora. Quem puder ir votar, vá, escolha a sua candidata, o seu candidato. Olha, todos os dias no direct ou na mensagem, eu recebo uma pergunta assim, Luiz, eu quero votar para Conselho Tutelar, para quem que eu vou votar? Aí eu digo, olha, pega a lista, né? Veja quais são as pessoas, de preferência veja lá na sua região, no seu conselho da tua região, quais são as pessoas que estão se candidatando, porque isso pode ser pessoas suas conhecidas, você conhece, né, o compromisso que ela tem, se ela é uma pessoa preparada e tal, escolha. Eu não posso te indicar. Por quê? Porque a lei me proíbe. E eu não vou cair nessa. Tem gente que eu, às vezes, até penso, sabe, Janice, ó, às vezes é alguma armação, né? Porque nós estamos denunciando a postura desses políticos, né, que estão desrespeitando a lei, e nós vamos atrás da punição adequada, e já estamos aqui publicamente pedindo. Deputado Lídio Lopes, deputado federal, doutor Luiz Ovando, os senhores sabem que Campo Grande precisa da ajuda política de vocês, mas não na interferência ilegal e injusta no processo da escolha dos nossos conselheiros. Nós precisamos da ajuda de vocês para implantar mais 4 conselhos tutelares, para aparelhar, então, 9 conselhos tutelares, porque os 5 que estão mal aparelhados e os outros ainda não têm nada. Então, nós precisamos de emenda parlamentar, precisamos de apoio político, precisamos que o senhor vá lá falar na delegacia que a mãe ou a avó ou o avô, quem está denunciando um crime contra a criança, não pode sair de lá ameaçado de estar cometendo crime, né, de calúnia, pelo delegado. Então, use o tempo do senhor e a sua dedicação para isso. As igrejas, esse pastor-chefe aí que você está falando, ele poderia fazer um grande movimento na cidade em favor da implantação dos demais conselhos.
em favor da implantação do Centro de Atendimento da Criança e do Adolescente. Não perde tempo não, pastor, né? Não vai fazer coisa ilegal que vai só sobrar para o senhor. Nessa questão da eleição, a gente tem que respeitar o processo eleitoral. E é isso, né, Janice, que a gente precisa ver no dia 1º. Tomara que a gente tenha força, que a sociedade consiga eleger bons representantes nos conselhos tutelares. E depois, claro, a gente também tem que cuidar de qualificá-los, né? Porque às vezes não é só o momento da eleição, depois da escolha, tem outras fases, e a fase não termina no exercício da posse, mas depois, posteriormente, em todo o exercício da atividade, a gente tem que ter qualificação, acompanhamento, apoio, enfim, eu conheço muitos dos conselheiros e conselheiras, tem gente muito boa já trabalhando, tem gente muito boa se candidatando, gente que tem essa expertise já em defesa da criança e do adolescente, é isso que importa. O pastor vai cuidar da igreja, deixa que quem cuida dos conselhos tutelares é a prefeitura e os seus órgãos. Exatamente isso, Luiz. A gente espera que a população, dia 1º, que é uma eleição nacional, né? Então, todo o Brasil vai votar, escolher seus conselheiros pelos próximos 4 anos. Votem consciente, vão votar, escolham não porque a tia mandou, porque fulano mandou, mas olhem o perfil do candidato. Tem gente, informação totalmente diversa, está tentando, você vê que não tem compromisso com a criança. Então, não caiam em indicação de pessoas, não votem sem consciência. Ou pesquise o candidato, pesquise. Vão no Google e pesquise. Se tem ação criminal, se tem ação, né? Se tem alguma coisa que desabone a conduta dessa pessoa. Pesquisa as redes sociais, se ela tem um posicionamento de proteção à infância, ou está ali mesmo por puro oportunismo para ser cabo eleitoral nos próximos anos aí dos políticos, né? E a gente, obviamente, a gente não tem intolerância religiosa, sou uma pessoa religiosa, fui catequista, eu tenho dever de denunciar crime quando eu vejo. Então, abuso de poder econômico, religioso, político, nas eleições, sendo elas conselho tutelar ou sendo elas eleições normais, porque a legislação os editais são feitos justamente de acordo com a legislação, a gente vai denunciar sim. E o Ministério Público Federal está cobrando a violação do CONANDA, da resolução do CONANDA, que normaliza nacionalmente esses processos. Janice, muito obrigada, né? Assim, não só por você ter ficado agora esses momentos com a gente aqui, foi mais de 1 hora de bate-papo, às vezes a gente acelera um pouco aqui, né? Numa crítica ou outra, mas na verdade, assim, te agradecer novamente. Você já veio aqui, você esteve na audiência com a gente, você está nos ajudando bastante a entender, identificar e aí atuar, né, como vereadora nessa questão da proteção da criança e do adolescente. Anotei aqui uma série de coisas que você me trouxe, ou me retrouxe, né, que trouxe novamente, que são importantes para a gente trabalhar na representação do direito da criança. Dizer para você que eu quero que você tenha muita sorte nesse processo, né, judicial, como advogada, como apoio da acusação, né, e que a gente sabe que não é um trabalho, né, fácil, é muito difícil. Também tudo o que ocorreu, né, não deixar só esse processo contra os pais, mesmo também o de tortura, mas dos pais não, da mãe biológica e do padrasto, e também fazer a apuração e a responsabilização dos demais que negligenciaram neste caso, né, da Sofia. Enfim, e dizer para você que a gente está sempre à disposição, aquilo que você precisar, pode saber que pode contar, a gente tem uma admiração enorme pelo teu trabalho, pela tua dedicação. Eu agradeço a oportunidade, é muito bom participar das suas lives, né? A gente tem, assim, não temos divergência em relação a isso, né? A gente tem uma facilidade de conversar sobre isso, porque a gente está aí cobrando justiça, a gente está aí cobrando, né, melhorias, a gente precisa proteger o nosso bem mais caro, que são as nossas crianças, né?
É muito difícil a gente lidar com situações como essa, mas, né, estamos aqui sempre se fortalecendo e essas discussões nos enriquecem muito e a gente esclarece algumas dúvidas que, né, que a população está aí, às vezes não sabe, e é importante essa discussão, sim. Cobrar, né? Cobrar, sempre está cobrando, porque nós somos os usuários dos serviços públicos, né? Como usuários do serviço público, a gente tem que cobrar. A gente paga pelo esse serviço e a gente tem que ter o um mínimo ali de qualidade, né, Luísa? Você, como vereador, né, atende as demandas aí da população e sabe como que a gente está aí cobrando. Eu vejo você cobrando transporte, eu vejo de qualidade, eu vejo você cobrando saúde. Educação infantil, que é muito importante. Educação infantil é muito importante para evitar violências, né, contra as crianças, né? E a gente vai ter um passo bom aí daqui para frente, porque o MEC está muito aberto para isso. Vai ter um PAC agora do governo federal de outubro, dedicado exatamente aos municípios, e assim, tem muito dinheiro já anunciado para a construção de que lá chamam creche, mas enfim, né? Para nós aqui é EMEI, Escola Municipal de Educação Infantil. E a gente lá na Câmara estamos acompanhando e discutindo, orientando, porque essa é uma política de segurança alimentar, é uma política de educação, é uma política de segurança também física das crianças. Né? O espaço adequado é estar lá na escola desde bebezinho mesmo, né? E que a cidade garanta esse direito a todas as crianças, né? Isso mesmo, Luísa. Então é isso. Eu agradeço para quem assistiu, para quem fez as perguntas, que a gente conseguiu esclarecer algumas coisas aí. Estou à disposição, Luísa. Eu também, encerrando, agradecendo especialmente a Janice, mas todo mundo que participou. Eu vi aqui a Ana Cláudia entrou, a Débora fez várias perguntas, né? A Rosane, enfim, a Alice, muita gente só no hashtag Justiça Sofia, mas eu acho que é isso que é o sentimento da cidade, o sentimento de todas as pessoas que souberam dessa situação, né? Dessa violência toda, desse crime absurdo, né? Contra a Sofia. E a nossa atividade vai ser sempre nesse sentido: bater um papo aqui, colher as coisas boas que vêm, tanto da pessoa que está nos ajudando nessa conversa, como quem está participando pelos comentários, e tentar ser mais útil para a cidade ser melhor para todos nós, né? Mais especialmente para as crianças, né? Exatamente, Luísa. Muito obrigada. Você falou, está na Constituição, é alta prioridade, né? Prioridade absoluta. Atender as crianças, porque é assim que a lei diz, né? Então tá, um beijo a todos, bom dia. Um beijo, bom dia. Tchau, tchau. Obrigada.